Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula anterior, a gente fez uma revisão, né? Nós começamos com uma revisão e hoje vamos dar continuidade à revisão dos assuntos que a gente viu até agora, tá bom? Então, essa revisão aí, ó, tá muito legal, com muito conteúdo bom pra gente ver, tá bom? Vamos aprender sobre os seres vivos e suas necessidades, ok? Vamos recomeçar falando sobre a questão dos animais e das plantas como seres vivos, tá? Eles têm, a gente já falou aqui, um ciclo de vida e tem algumas necessidades. Quais são as necessidades que os seres vivos têm? Se alimentar, respirar, né? Comer, tudo isso para sobreviver, se reproduzir. Tá? E o ciclo da vida é uma dessas necessidades, é justamente envolve a questão da reprodução. Então, primeiro a gente nasce, cresce, se desenvolve, fica adulto, aí se reproduz, envelhece e morre, tá certo? Então, aí a gente tem ó, a questão do porquinho. Ao longo de sua vida, o porco pode se reproduzir. Nascem até 12 filhotes por gestação. Imagine 12 filhotes por gestação. Ainda bem que o ser humano não é igual ao porco. Então vamos lá, pessoal. Então, vamos comparar aí um assunto que a gente já viu, o ciclo da vida, por exemplo, dos passarinhos, né, de que é um animal, e das plantas. Primeiro ali a plantinha tem a semente, o animalzinho ali, o passarinho, ele nasce do ovo e aí ele vai crescendo, aquela árvore também vai crescendo. Depois se reproduz, isso mesmo, a árvore se reproduz sim, nós vimos aqui que a partir dos frutos, das sementes que caem sobre a terra daquela árvore, ela vai gerar uma outra árvore. Isso é a reprodução, que é o gerar outros seres semelhantes a mim. Então, a árvore vai gerar uma outra árvore que é parecida com ela, que é do mesmo tipo. Assim como a galinha se reproduziu aí e gerou os pintinhos que no futuro vão ficar muito parecidos com a mamãe. Vão virar também aí galos e galinhas, isso mesmo. E aí todos eles também envelhecem e por último morrem. Isso faz parte do ciclo de vida natural, normal de todo ser humano, passa por esse ciclo de vida, todos os animais e plantas também. Olha aí o ser humano, também a gente nasce bebezinho, aí a gente vai crescendo, vai ficando uma criança maior, entra na adolescência e depois a gente vira um jovem aí estudando, vai ficando adulto, começa a trabalhar, ter outras responsabilidades. Com o tempo a gente envelhece e depois a gente morre. Isso mesmo, após a gente envelhecer, a gente morre. Faz parte do ciclo natural. É triste quando alguém morre? Sim, mas é natural, é normal as pessoas nascerem, terem suas vidas e depois morrerem. Todo ser vivo, todo ser que vive e respira, eles passam por esse ciclo. Em um ambiente, todos os elementos ali, ó, que estão num ambiente ali, eles se integram, tá? Os componentes naturais se relacionam com os componentes construídos. A gente viu aqui na aula passada que existem os elementos naturais e os elementos construídos. Por exemplo, elemento natural, aquilo que vem da natureza, que é próprio da natureza. São os rios, é o sol, é o vento, é o mar, são as plantas, tá? E existem os elementos da paisagem ali, do ambiente, que são elementos construídos, que foram construídos pelo ser humano. E eles se relacionam entre si. Quais são os elementos construídos? Uma ponte, uma cerca, uma casa, um prédio, uma pista, tá bom? Os seres vivos se relacionam com os componentes construídos. Diversos animais, eles fazem aí construções com ninhos ou buracos para se abrigar. Há também animais que se aproveitam de construções feitas por outros, tá? Então, existem animais que constroem o seu próprio habitat, ali, a sua própria casinha, a sua teia, como a aranha faz. A aranha não constrói a sua teia? E ali mesmo ela fica ali na sua teia, ela se alimenta ali na sua teia, ela dorme ali na sua teia. Então, a teia é um elemento que foi construído pela aranha.
Mas a aranha não foi construída, ela é um elemento que não foi construído. Ela é um elemento ali vivo, um elemento natural daquela paisagem, daquele ambiente, tá? Olha a nossa amiguinha cutia aí, tá? Ela se abriga aí em tocas abandonadas de tatu. Então, o tatu faz ali a sua toca, depois abandona, vai fazer a toca dele em outro lugar. E aí vem a cutia, se aproveita ali daquela construção, daquela casinha e começa a morar ali dentro. Isso mesmo. O João de Barro usa a terra úmida para fazer seu ninho. A fêmea e o macho participam também ali da construção, usando os bicos e os pés para modelar o barro. E olha que escultura linda, gente. Vejam que obra de arte maravilhosa eles conseguem fazer apenas ali com o biquinho deles, tá bom? Exatamente, os seres vivos se relacionando com os seres que são com os elementos construídos ali do ambiente. Os seres vivos se relacionam entre si. Os animais se alimentam também de outros seres vivos. Isso mesmo, essa relação também acontece entre os seres vivos que se alimentam uns dos outros. Por exemplo, os besouros aí se alimentam do néctar das flores, né? E também ajudam aí na reprodução das plantas, mas eles vão se alimentar ali das flores. A flor é um ser vivo e ele também é um ser vivo. Tá? O martim pescador, esse pássaro aí, o nome dele é martim pescador, ele alimenta-se de peixe, então ele tá ali voando, ele vê ali um peixe ali na água, vai lá e abocanha ali aquele peixe com o seu bico e come aquele peixinho. São dois seres vivos da natureza se relacionando, ou seja, um está se alimentando do outro, e isso não é porque o martim pescador é malvado, não, gente. É a natureza. Isso é natural. Isso é o que a gente chama de cadeia alimentar. A gente falou aqui nas outras aulas sobre a cadeia alimentar, né? Existem os seres que são produtores. Como assim produtores? Produtores porque eles produzem o seu próprio alimento, tá? Como as plantas e os vegetais. Você já viu uma planta sair para caçar seu alimento? Não, né, gente? A planta não sai por aí procurando o alimento para caçar. Ela produz ali seu próprio alimento através dos nutrientes que ela suga ali do solo e da luz solar também através da fotossíntese. E aí vem uns animaizinhos que se alimentam desses vegetais, dessas plantas. E aí vem outros animais que se alimentam desses animais. E aí é um ciclo, esse ciclo aí de alimentação é chamado de cadeia alimentar. Os produtores que produzem os seus próprios alimentos. Aí vem o consumidor primário. Por exemplo, a vaca, ela é um animal que não se alimenta de outro animal. A vaquinha, você não vai ver uma vaquinha por aí comendo um outro animalzinho de jeito nenhum. Elas são animais herbívoros. Vaca, boi, ovelha, carneiro, tá? São animais herbívoros, ou seja, eles só se alimentam o quê? De vegetais, de plantas, de grama ali. Então, eles estão se alimentando ali dos seres produtores, tá? Os consumidores primários. Mas existe um outro tipo de animal que come a vaquinha. Isso mesmo. Você sabe quem é que come a vaquinha? Eu e você, ali no almoço, né? Feijãozinho com arroz e uma carne assada, aquela carne de boi deliciosa, aquele churrasco. Coitada da vaquinha, professora. Eu sei, gente, mas é natural, é da natureza. Nós, seres humanos, somos seres consumidores desses seres primários, tá? Somos onívoros. O que é isso? Nos alimentamos também das plantas e também dos animais. Comemos os dois tipos. Ao contrário, por exemplo, da onça, do leopardo, do leão, tá? Que eles só comem carne. Você não vai ver um leão aí comendo uma saladinha de alface com tomate e pepino. Você não vai ver. Você vai ver ele em busca da caça dele, que são outros animais, porque eles são só carnívoros. Nós somos onívoros. Tanto nos alimentamos de outros animais, como também nos alimentamos de plantas. Isso mesmo. E aí vem os seres decompositores e encerram aí a cadeia alimentar. São micro-organismos que a gente não consegue ver a olho nu, só através de microscópicos, que eles decompõem aí as células, tá? O animal que morreu ou a
a planta que morreu, se você deixar um animal morto por muito tempo ali na terra, depois quando você for lá ver, só vai ter lá os ossinhos do animal. Toda aquela carne ali, ela foi deteriorada, ela foi decomposta, foi consumida por esses micro-organismos, essas bactérias, esses seres aí que são chamados de decompositores. É como se a gente voltasse para a natureza. A gente veio da natureza e a gente volta para ela depois que a gente morre. Por isso que quando a gente morre, a gente é enterrado embaixo do solo, na terra. Para que esses seres que estão na terra, no solo, eles possam aí decompor toda a nossa carne. Vai ficar só os ossinhos, só as caveiras. Professora, que aula é essa? Mas é a natureza, gente. Isso faz parte da nossa natureza. A morte, ela faz parte do ciclo da vida e a decomposição também é um processo natural que todo ser vivo passa. Ser humano, planta, animal, todos eles passam pelo mesmo processo. Isso mesmo. Também vimos nas aulas anteriores, né, a questão da paisagem. A gente sabe o quê? Que a paisagem, ela é composta o quê? No ambiente. Pode ser por montanhas, por prédios, por cachoeiras, por rios, né? Então, os elementos que eu já falei aqui, ó, paisagem natural e paisagem modificada. Lembra que eu falei para vocês os elementos naturais e elementos construídos? Pois é. Então, uma paisagem natural, o que é que ela vai trazer? Ela é conhecida como não humanizada. É aquela que não se modificou pela ação do homem. Por exemplo, desertos isolados, lagos e montanhas nunca visitados, ilhas inóspitas, dentre tantos outros ambientes que o ser humano não chegou lá, não entrou, não invadiu, não construiu nada. Então, ali, aquela paisagem, a gente costuma dizer que ela é totalmente natural. Mas quando o ser humano ele entra ali naquela paisagem, né? A paisagem ela pode ser, então, modificada. Isso mesmo. Quando o ser humano vai lá e constrói uma ponte, constrói uma cerca, constrói um prédio, constrói uma pista e muda aquela paisagem ali, aquele ambiente ali já vai ser um ambiente transformado, tá bom? E é importante lembrar que algumas mudanças feitas pelos seres humanos nas paisagens podem prejudicar o meio ambiente, isso mesmo. Queimadas, desmatamentos e poluição causam sérios danos à natureza e à nossa saúde, isso mesmo. Então, existe o local certo para você derrubar a árvore, para você construir alguma coisa, que você pode sim pegar aquela madeira ali, construir um móvel, construir papel, construir seja lá o que for, mas tem que ser num lugar específico, de acordo com a lei vigente naquele lugar. Eu não posso sair por aí derrubando árvore para construir os móveis da minha casa, não. Tá? Eu tenho que, a empresa que faz essa extração desse produto natural, ela faz de acordo com a regulamentação, de acordo com a lei brasileira ali, que vai estar regendo a lei daquele lugar ali, que vai dizer qual aquele local que ela pode tirar as árvores, qual que não pode, qual pode fazer queimada, qual não pode. As queimadas aí que as pessoas fazem para preparar o solo, para fazer plantio, para agricultura, tem que ter muito cuidado, tá certo? Para não prejudicar o meio ambiente. Por quê? Porque nós precisamos cuidar daquilo que é nosso, gente. Isso mesmo, o meio ambiente é a nossa casa, é a nossa vida e nós precisamos cuidar bem dele, tá bom? Se não cuidarmos do meio ambiente, não estamos cuidando de nós mesmos. Quando a gente joga lixo na rua, tá passando, vê o lixeiro, mas joga ali o papel de pipoca, o saco de pipoca no chão, o resto da maçã que você estava comendo, joga ali no chão, joga em qualquer lugar. Isso tudo aí, ó, vai atrair coisas ruins, vai atrair coisas como alagamentos, né? Acúmulo de restos de alimento pode atrair aí pragas como ratos, baratas, escorpiões, tudo que eu já falei aqui, tá bom? As inundações, a poluição dos rios podem matar os peixes, tá? Aquele óleo de cozinha que a gente joga ali no ralo da pia. Quando ele chega nos rios através de esgoto, ele pode ali, ó, bloquear ali a passagem de oxigênio dentro da água e da luz do sol e aí matar os animais que estão ali, tá bom? Ó, os seres vivos que estão no mar podem morrer porque tem muita quantidade de lixo, porque as pessoas não estão jogando lixo no lugar apropriado, no lugar correto, isso mesmo. E lixo, como eu falei, atrai pragas.
o ratinho vem ali comer aquele lixo, aí acaba entrando na nossa casa. Atrai baratas, os escorpiões famintos que adoram comer uma baratinha, vêm atrás da barata. E onde tem barata, gente, vai ter escorpião, tá? Tem que ter muito cuidado, porque esse bicho é muito perigoso, tem muito veneno, pode matar. Principalmente idosos e crianças, são mais sensíveis ao veneno do escorpião. E ele vem justamente buscar as baratinhas. Exatamente. E as baratinhas estão ali por quê? Por conta do lixo que atrai esses animais. Por isso que tudo isso pode prejudicar a nossa saúde, além de prejudicar o meio ambiente. Ainda pode vir um cachorrinho, um gato e comer ali alguma coisa do lixo que está estragada, algum veneno, alguma coisa, passa mal e vir a morrer. Porque o lixo está ali jogado no meio da rua, de todo jeito, acumulado no quintal da casa, atraindo todos os tipos de praga. Isso é muito perigoso, gente, tá bom? Então vamos contribuir com o meio ambiente. Além disso, os lixos, quando a gente joga na rua, eles causam inundações. Isso mesmo, sabe por quando chove e alaga tudo? É por conta do lixo, gente, tá? O lixo que é jogado na rua, ele entra ali por aquelas canaletas, por aquelas valas ali e entopem. E quando a água da chuva vem, não consegue ali passar. Então, ela fica acumulada na rua, tá bom? Então, pessoal, você entendeu o que você precisa fazer? Então, a gente aprendeu aqui alguns pontos específicos, tá bom? Algumas coisas que a gente pode fazer para quê? Para salvar o nosso planeta. Isso mesmo, salvar o planeta está sobre a sua responsabilidade, está sobre a minha responsabilidade. Nós temos esse papel, tá? Então, não jogar lixo na rua, jogar o lixo no local indicado, procurar manter a nossa casa limpinha, tá bom? Tudo isso para quê? Para que nós mesmos possamos não adoecer e termos uma vida boa, uma vida feliz, uma vida saudável, não precisar tanto ir ao médico, tá? Não morrer. Quantas e quantas pessoas aí, né? Principalmente nos meses ali entre julho, agosto e setembro, que os escorpiões adoram aparecer aí nas casas. Muita gente indo para o hospital e morrendo por causa do veneno do escorpião, mas não sabem que o que está atraindo, na verdade, os escorpiões para a casa deles é justamente o lixo que está acumulado na rua, na esquina. Então, quando você for jogar o seu lixo na rua, tá? Coloca num saquinho que não está furado, um saquinho que não está rasgado, um saquinho que ir longe dos animais, num lugar alto, onde os cachorros não venham, não rasguem aquele lixo, fica ali jogado na rua, é feio e fica fedendo e atrai moscas, atrai muriçoca, atrai o mosquito Aedes aegypti, né? Também aquela quantidade de lixo, de lama, de água ali parada, acumulada. Entope as canaletas. Quando chove, o lixo se mistura com a água da chuva, entope tudo e alaga. E ali as pessoas ficam ali andando por cima daquela água, cheio de lixo, cheio de coisas que são tóxicas ao ser humano, tá bom? O rato, o xixi do rato pode causar uma doença muito séria chamada leptospirose. Então se cuide, tá bom? Além de usar álcool, né, e usar máscara, você tem que cuidar da sua saúde também. Então, uma forma de cuidar da saúde é saber o que jogar no lixo, como jogar, fazer tudo direitinho, não acumular lixo nas ruas, porque isso pode prejudicar o meio ambiente. E prejudicando o meio ambiente, gente, a gente prejudica a nossa própria vida. Isso mesmo. Então, pessoal, por hoje é só, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem ligadinhos que na próxima aula vamos começar com conteúdos novos, isso mesmo. Um beijo.